Oi pessoal, eu sou o Salles Martins, aqui é o Pesquisando Direito, e hoje nós vamos conversar sobre um erro muito comum que muitos alunos cometem quando estão escrevendo monografia, quando estão fazendo projetos de pesquisa para aplicações em mestrado e até mesmo em doutorado. Eu vejo esse erro também em dissertações, em teses, então vou comentar esse erro muito comum e que, se você souber identificar, vai ajudar muito a você na sua escrita a evitar cometer esse erro. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler algumas frases para vocês e eu vou pedir que vocês tentem identificar o que essas frases possuem em comum, tá bom? Vamos lá, primeira frase. Em muitos países democráticos já há leis que regulamentam, sendo uns mais rígidos e outros mais flexíveis em relação à governança da internet. Ou então, outra frase. Porém, muitos doutrinadores penalistas não veem com bons olhos a ideia de que o simples fato dos pais não decidirem matricular os filhos é para aplicar o crime de abandono intelectual. Ou então, muitas famílias brasileiras decidiram praticar o ensino doméstico mesmo sem uma regulamentação estatal. Há famílias que já foram processadas pelo Ministério Público e outras já recorreram ao Supremo Tribunal Federal. O que essas frases possuem em comum, pessoal? Eu peguei essas frases de 3 trabalhos diferentes, mas todas essas frases elas possuem em comum o quê? Antes de eu explicar o que elas possuem em comum, eu queria pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas e assinar o canal aqui no Instagram ou no YouTube, a depender de onde você está vendo, beleza? Isso ajuda muito a gente. Vamos lá. Pessoal, eu não sei vocês, tá? Mas a minha avó aqui no meu estado, ela tem uma expressão que é a seguinte. Eu perguntei aí, vó, você vai tomar vacina? Aí ela diz assim, ah, Salles, eu não sei. Diz que essa vacina faz muito mal. Vejam, eu vejo a expressão que ela está utilizando. Diz que, parece que alguém, uma entidade, né, uma outra pessoa, uma outra, enfim, está falando que essa vacina não é boa, né, ou que as vacinas não são boas. Engraçado que minha mãe também usa essa mesma expressão. Aqui no estado do Ceará é muito comum utilizar essa expressão, diz que, como uma forma de você falar genericamente uma informação da qual você não tem acesso de onde que vem a fonte. Então, quando ela diz que essa vacina não é boa, e eu pergunto, mas quem é que diz, Val? Aí ela não sabe me explicar. Ela, acho que foi o presidente, não sei. Mas vejam, ela está usando uma expressão genérica. Ela não está apontando quem é que diz, porque me parece, eu tenho uma sensação que ao fazer isso ela passa mais credibilidade para aquela informação. E é muito curioso porque, de certo modo, eu vejo muitos alunos cometerem exatamente o mesmo erro que minha avó está fazendo, né? Eu vejo muitos alunos fazerem exatamente a mesma coisa. Reparem aqui na frase, ó. Porém, muitos doutrinadores penalistas não veem com bons olhos a ideia de que parará. Vejam, muitos doutrinadores. Quem são esses doutrinadores? Quem efetivamente está falando isso? Eu reparo que em muitos trabalhos, e aqui ó, vejam, eu estou fazendo isso também, mas muitos trabalhos que eu corrijo apresentam esse tipo de frase. Usar a expressão muitos, usar uma expressão sem apresentar o sujeito. Sabe-se que muitos alunos do direito não verão esse vídeo até o final. Então vejam, aqui eu não aponto quem são exatamente as pessoas que estão fazendo ou pensando aquilo, mas eu passo uma informação que parece ter credibilidade porque eu estou usando o impessoal, e parece que a ciência, né, ela não costuma apresentar as pessoas. Eu vou tentar explicar de outro modo. Me parece que muitos alunos do direito têm a sensação de que, ao não apontarem diretamente quem são esses autores, quem são essas pessoas, quem são as fontes que elas estão utilizando para apresentar aquela informação, eu tenho a sensação que muitos alunos acreditam que isso faz com que o texto dele ganhe mais credibilidade.
mas é justamente o oposto. Ao fazer isso, o texto perde credibilidade. Repara, se ao invés do aluno que falou aqui, ao invés dele falar muitos doutrinadores penalistas, se ao invés dele falar isso, ele apontar quem são os doutrinadores que falam o que ele está afirmando, vejam que essa informação parece muito mais credibilizada, parece que ela é muito melhor. Ao invés de ele falar muitos doutrinadores, ele poderia dizer o João, o Pedro, o José, eles pensam isso, aquilo e aquilo outro. Quando você indica de maneira clara e mais objetiva quem é que está sustentando os argumentos que você está apontando, o seu texto ganha mais credibilidade. Em outras palavras, evite, quando você estiver escrevendo seu texto, usar essas expressões muito genéricas. O que todas essas frases possuem em comum é que todas elas são genéricas. E às vezes você até está apresentando informações que são verdadeiras. Por que a gente faz isso? Eu imagino que é porque, em razão da nossa oralidade, é muito comum que a gente faça isso no nosso dia a dia. Por exemplo, eu vejo vários trabalhos que tratam sobre internet, sobre fake news, sobre esses temas mais na moda. Eu vejo que muita gente gosta de falar assim: ah, porque a internet no Brasil ela tem uma quantidade muito grande de usuários. Pô, ao invés de você afirmar genericamente que a internet no Brasil tem muitos usuários, procure dados concretos que dão substância para aquilo que você está falando. Então, ao invés de você afirmar genericamente, você deve pesquisar onde que você encontra essas informações, quem são os institutos de pesquisa que trabalham, por exemplo, o acesso à internet no Brasil. Então, eu estou dando aqui para vocês alguns exemplos de como resolver esse problema, tá? Mas assim, vamos explicar mais claramente, mais objetivamente, por que isso é um problema. Na nossa linguagem oral, faz todo sentido a gente utilizar essas expressões, porque não dá para a gente ficar, é muito difícil, né? A gente ficar conferindo todas as fontes que a gente está utilizando ali. A gente várias vezes faz várias conexões, pega várias informações que a gente já possui, e quando a gente está conversando, principalmente quando a gente está debatendo, a gente costuma fazer isso muito naturalmente. Porém, o texto escrito ele é diferente da linguagem oral, porque o texto escrito a gente pressupõe que houve tempo de pesquisa, a gente pressupõe que houve ali, de fato, um cuidado para buscar textos que dão substância para as informações que você está apresentando. Então, diferente de falar, quando você está escrevendo, se torna exigível, ou pelo menos faz com que o seu texto fique melhor e mais apurado, que você apresente aquela informação e a fonte daquela informação. Então, esse conselho, pessoal, é um conselho que eu tirei do livro do Howard Becker, que se chama A Arte da Escrita. É um livro muito bom, inclusive, eu deixo a indicação para esse livro. E ele fala que textos acadêmicos, quando eles apresentam as informações de maneira mais específica, ao invés de dizer muitos doutrinadores, a pessoa aponta quem são os doutrinadores que efetivamente falam aquilo, o seu texto ganha mais impacto, ganha mais relevância. E essa é só uma das formas que a gente possui para resolver esse problema, porque existem outras técnicas para que a gente possa evitar esse problema no nosso texto. A melhor técnica que eu acredito e que resolve em, 90% a 100% dos casos, é você colocar as fontes da qual você utiliza aquela informação. Então, quando você estiver escrevendo e você for colocar uma informação como essa, por exemplo, no Brasil a população mais carente não tem acesso à internet. Isso é algo que parece um truísmo, né? Algo que muita gente concordaria. Mas você deve se perguntar, de onde que eu tirei essa informação? Onde que eu encontro essa informação? Não é que você não pode escrever isso no seu texto, mas se você for escrever, tome cuidado para que você coloque a referência que dê base para essa sua informação. Então, ao dizer isso, você poderia, por exemplo, abrir uma nota de rodapé e colocar um estudo de uma determinada instituição que fez essa pesquisa empírica. Então, a ideia que eu estou querendo colocar aqui para vocês é o seguinte: existe um problema em muitos textos jurídicos. Eu, inclusive, ao falar aqui, eu
estou usando essa expressão mais genérica. E esse problema é ser muito genérico, principalmente quando você está na justificativa. Eu vejo que muitos alunos realizam e fazem esse erro na justificativa, porque ele quer apresentar as informações que dão substância para ele poder ir pesquisar, mas ele não busca informações específicas, não busca boas fontes para suas informações. Então, o que acaba acontecendo? Os textos ficam genéricos e perdem impacto, perdem força. Então, sempre que você se deparar com um tipo de frase como essa, você para e pensa e busca a fonte. Uma coisa que é muito comum, que eu faço com muitos orientandos meus, quando eu recebo os textos que eles escrevem, eu pego quase todas as frases que são assim, eu marco e pergunto, cadê a referência? De onde é que você está tirando essa informação? Coloque essa informação no seu texto. Coloque de onde vem aquela informação que você está apresentando. Se você está dizendo que são muitos doutrinadores que falam determinada coisa, poxa, pega pelo menos 3 para citar. Não são muitos? Se são muitos, eu imagino que não vai haver dificuldade para pesquisar pelo menos 3. Então, o meu ponto aqui é, um erro muito comum é usar expressões muito genéricas, muito abertas, não indicando quem são os autores, quem são os pensadores que dizem e acreditam naquilo que ela está falando, porque muitas vezes os alunos, ao invés de pesquisarem, simplesmente colocam aquilo que eles acham que é o correto. Então, o processo de pesquisa, ele exige e ele demanda que você apresente uma informação e que apresente uma informação com fonte, uma informação que seja segura. Então, para você evitar esse problema de ser muito genérico, de ser muito aberto, você deve apresentar as fontes, você deve pesquisar as fontes. Você deve se perguntar, eu sei quem é que diz isso, eu tenho base e fundamento para afirmar isso que eu estou colocando no meu texto. Se você não possuir, é provável que você precise pesquisar um pouco mais, é provável que você precise buscar novos textos, e isso vai fazer com que a sua escrita, o seu trabalho, naturalmente fique mais rico e fique melhor, tá bom? E é isso, pessoal, eu queria conversar sobre isso hoje, sobre esse erro que eu vejo que é muito comum. Espero que vocês tenham gostado e me deem sugestões de temas que eu poderia trabalhar aqui com vocês, tá bom? Semana que vem, eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas na segunda semana de julho eu vou fazer uma série de lives no meu canal do Instagram. Então, se você quiser, me segue lá no Instagram, pesquisando direito, _direito, e aí lá, às quartas-feiras, às 7 da noite, eu vou fazer lives que vai ser um conteúdo maior e mais abrangente para tratar sobre temas voltados a mestrado em Direito, a como fazer mestrado, a como produzir um bom trabalho, o que é importante para se produzir um trabalho competitivo para uma competição, para uma seleção de mestrado. A gente vai trabalhar esses temas a partir de julho agora, tá certo? Gente, é isso. Um forte abraço, valeu e tchau.